Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor, faço parte aqui do time do suporte e sucesso do cliente do Gdash. Hoje eu vou mostrar para vocês o que o Gdash pode proporcionar de experiência para o cliente final de vocês, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o que o cliente vai entrar quando ele colocar o login e senha dele. Então, vou mostrar para vocês aqui um caso de uma usina Pro, aquela usina mais voltada para a parte de monitoramento. Esse cliente, João.Carli, ele já recebeu, tá? Aquele e-mail no e-mail dele, ele já clicou no link, criou um login e uma senha para ele. Coloquei aqui, vou clicar em acessar minha conta. Então, esse cliente final de vocês está acessando via navegador, seja por notebook, desktop, tá? Então, vou clicar aqui em acessar minha conta. Então, a primeira tela que ele encontra é o dashboard. Então, a visão geral da tela dele, tá? A visão geral da usina que ele está vinculado. Então, como ele está vinculado em uma só usina, aparece aqui nesse primeiro dashboard aqui, usinas. Então, ele está normal, a potência acumulada, produção hoje, produção total, dados de sustentabilidade, gastos mensais. Então, eu consigo filtrar aqui por ano, tá? Como 2026, eu tenho dados desse cliente só de 2026, aqui eu mostro o valor em reais sem compensação e com compensação. Então, o cliente consegue perceber como está a economia dele graças a vocês. Perfeito? Então, aqui mostra um trecho do relatório, tá? Aquele relatório de produção, tá? Que é enviado automaticamente para o cliente, caso você opte por isso. Então, dados de sustentabilidade, perfeito? Aqui, no menu principal, a gente chama de menu principal isso daqui, tá? Vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, o cliente clicando nesse botãozinho aqui do lado direito do nome dele, ele consegue expandir aqui. Então, ele sabe onde ele está clicando, perfeito? Vou clicar aqui em usinas. Aqui vai aparecer apenas uma usina, porque esse cliente, João.Carli, o e-mail dele, está vinculado em apenas uma usina. Que usina? Essa do Luciano, tá? Vou clicar em cima dela. Aqui aparece a visão geral da minha usina, tá? Então, a visão geral da minha usina, como o próprio nome já fala, é um panorama geral do comportamento desse inversor, dessa usina. Perfeito? Então, aqui mostra potência atual, potência de pico, dados de produção, performance ratio, previsão, além de outros gráficos, economia, produção diária. Só que tem um gráfico aqui muito importante, tá, pessoal? Balanço de energia. Então, o cliente final de vocês consegue saber o seguinte, por exemplo, quero saber dados do balanço de energia mês. Vou clicar aqui em cima de mês, ele mostra o gráfico mensal. Consigo ir mudando aqui, ó, de acordo com os meses que o cliente quer. Vou clicar aqui em ano. Então, aqui vai mostrar o comportamento, a estimativa, que é a linha azul, com os dados de geração, que é a coluna verde aqui. Perfeito? Consigo voltar para o ano anterior também, da mesma forma. Total, então aqui mostra desde o início da operação dessa usina. Então, esse inversor aqui, esse sistema solar, ele está instalado desde 2024. Então, aqui mostra uma visão da geração de acordo com os anos. E aqui em período. O interessante do período é o seguinte, se eu clicar aqui dia 26/2, o cliente consegue saber, por exemplo, quanto que gerou do dia 1º de fevereiro, por exemplo, até o dia 7. Então, ele consegue especificar o primeiro dia até o final, e aqui já mostra para ele o quanto que gerou nesse período que ele escolheu. Então, do dia 1º do mês 2 até o dia 7 do mês 2, gerou um total de 109,5 kWh, com uma performance de rendimento de 81,87%. Tá? Isso é bem bacana, tá, pessoal? Porque antigamente a gente tinha que fazer isso valor por valor, somando os valores, ou utilizar um Excel. Perfeito? Aqui em dispositivo, aqui mostra quantos inversores tem ali conectados, tá? Esse caso meu aqui, dessa usina, são 2 microinversores, tá? E aqui mostra uma relação de cada um. Então, o primeiro é a cor verde, o segundo é a cor laranja, tá? Vou até colocar um zoom a mais na tela aqui.
Então aqui mostra a relação de potência relativa. Potência relativa nada mais é que a relação de potência CA com potência CC em porcentagem. Aqui no caso da SolarMan eu consigo ter mais informações também, tá? Então eu consigo filtrar por inversor ou selecionar os dois e selecionar o que eu quero. Por exemplo, produção diária. Então eu consigo verificar o quanto cada inversor está gerando por dia. Perfeito? Maravilha. Aqui em timeline, nada mais é, pessoal, que a linha do tempo dessa usina. Então, por exemplo, aqui em cima, essa usina foi integrada no dia 29 de janeiro de 2026, meio-dia e 17. No dia 5 de março, essa mensagem aqui, tá? No dia 5 de março, às 8h49 da manhã, esse cliente final mandou uma mensagem para vocês, informando o seguinte, ó, minha usina está muito suja, preciso de um contato. Ele até escreveu errado aqui e ele corrigiu aqui, tá? Então, quando vocês, empresa, entrarem no GDash de vocês e irem nessa usina do Luciano, vai aparecer ali que o cliente final mandou mensagem, tá? Então, esse aqui já começa, né? É o berço, eu gosto de dizer, que é o berço de operação manutenção. Aqui, pessoal, em relatório, o cliente consegue baixar os relatórios que já foram gerados para ele. Então, por exemplo, vou clicar aqui, eu consigo mudar o ano, perdão, 2025, 2026 para 2025. Então, no ano de 2025 tem um relatório gerado. No ano de 2026 tem mais relatórios gerados. Vou mostrar aqui um de janeiro desse ano. Então, o cliente clicando aqui, ele consegue clicar nos 3 pontinhos também, fazer o download, enviar por WhatsApp ou copiar um link e mandar para a família, tá? Clicando aqui em cima, ele consegue acessar aquele relatório que foi gerado para ele, tá? Esse relatório aqui já é até aquele relatório mais completo, na qual vocês importaram faturas esse mês, tá? Então aqui mostra vários dados importantes, como consumo, faturado, geração, injetado. Se eu tenho o que foi gerado menos o que tem injetado, eu tenho consumo instantâneo, perfeito? Então mostra desempenho, mostra outros dados de geração. Como eu tenho fatura, ele mostra uma análise de cada fatura que eu tenho daquele mês. Ele mostra um gráfico de desempenho, então ele vai comparando a geração e o desempenho de cada mês. Perfeito? E aqui, como eu tenho fatura, ele também mostra alguns gráficos bem interessantes, tá, pessoal? Então, uma economia por unidade, uma economia mensal, tá? Então, fechar aqui. É bem interessante esse relatório para o cliente. Então, vou voltar à minha usina. Então, clicando aqui em clientes, ele consegue verificar qual foi o cliente criado para ele, quais foram as unidades consumidoras criadas para ele, as faturas que foram importadas. Então, ele consegue também baixar essa fatura. Então, ele mudei essa barrinha para a direita para conseguir chegar até o final da linha. Cliquei nos 3 pontinhos, download. Baixou a fatura ali. Então, o cliente consegue verificar, né, consegue baixar faturas. Chamados. O cliente consegue visualizar chamados criados para essa usina. Então, por exemplo, se você agendou com o cliente uma limpeza periódica, tá? Quando ele entrar nessa usina, ele consegue verificar para quando foi, tá? E o tipo de chamado. E em que status que ele está. Se ele está aberto, se está em andamento e se já foi concluído. Clicando aqui em informações, aqui mostra, tá? Informações gerais da usina. Então, estimativas de geração, dados de potência, localização dessa usina, latitude e longitude, dispositivos conectados, tá? Então, é um pouquinho do que o cliente final de vocês consegue visualizar no GDash. Lembrando que essa usina aqui é uma usina Pro, é um cliente que faz parte de uma usina Pro, ou seja, é uma usina mais voltada para a parte de monitoramento de geração. Olá, pessoal. Se você viu esse vídeo até o momento, tá? E se o seu objetivo é levar essa experiência ao cliente, levando transparência e praticidade, conheça o GDash hoje mesmo e faça o seu teste grátis.